Dr. Drauzio Varela. Bom, o Dr. Drauzio Varela, entre outras coisas, já salvou minha vida. Eu já falei isso aqui, né? Que um dia eu fui fazer, lá atrás, fui fazer um exame de um que parecia ser um tumor. E quando eu saí da máquina, um médico chorando disse assim, isso aí realmente é um câncer no pâncreas. Eu saí meio que sem saber o que fazer, a pé, ali pela Avenida Paulista, ali saí do Sírio-Libanês, fui subindo, falei assim, eu vou ligar pro Drauzio. Eu liguei pro Drauzio, o Drauzio falou assim, eu vou te dar o telefone de um cara que se você tem o que você disse que tem, que eu acho que não é, pode não ser, mas esse cara vai salvar a sua vida. E me indicou o doutor Marcel Machado, com a sua equipe, doutor Juquebura e tal. Primeiro me recebeu de uma maneira super cordial, um gênio, um dos maiores cirurgiões que nós temos no Brasil, ainda hoje. Filho dele também, o doutor Juquebura, que é uma pessoa que eu aprendi a ser amigo. Mas ele me recebeu, olhou na minha cara, ele tinha um cabelo assim branco, que nem o meu tá agora, só que igual o professor Pardal, o Einstein, cabelo todo para cima. Agora eu encontrei o Marcel e o Marcel tá com o cabelo mais escuro e curtinho. Eu quase nem reconheci o Marcel, que continua sendo um dos grandes cirurgiões. Mas ele falou assim para mim, meu filho, olha, eu já operei mais de 1000 tumores, ou quase isso. Naquela época, hein? Faz 13 anos. Ele falou assim, eu acho que isso aí que você tem não é, mas pode virar. E nós temos que tirar esse negócio de você. Então você vai dar uma volta aí, porque o outro médico disse que se eu não operasse em 2 dias, eu ia pro espaço. Mas o Marcel me deixou tão tranquilo, eu fui, dei uma volta, fumei todos os cigarros que eu ainda fumava, bebi tudo que eu aguentava de bebida, e depois parei de fumar. A bebida eu diminuí bastante, mas agora com esse infarto agudo no miocárdio, eu resolvi também não beber mais, né? Já bebi a minha cota. Aliás, eu ultrapassei a minha cota em vários galões. Mas o doutor Drauzio ajudou a salvar a minha vida. Esse homem que está aí, eu devo também minha vida a ele, a Deus e a ele. Doutor Drauzio, essa análise do colunista americano, você vai falar com o doutor Drauzio sobre o Trump? Vou, porque todo mundo está falando, eu já estou cheio de ouvir falar do Trump e do Biden, mesmo porque eu acho que os Estados Unidos representam o império e tanto faz quem esteja lá. Pode ser um pouco pior, mas continua do mesmo jeito. Os caras vão... Tem negócio de que é amigo do Brasil, nem o Biden é e nem o Trump é. Império é império, a história prova isso. Império para crescer quer que primeiro o que está crescendo não cresça, que é o nosso caso. Emergente, e quer atacar o que é grandão, ou que significa uma competição direta a ele. Mas o senhor, como um analista geral da vida em si, né, com a vivência que o senhor tem, o que o senhor acha dessa história toda, doutor Drauzio? Bom dia. Bom dia, Datena. Prazer falar com você e com seus ouvintes, seus inúmeros ouvintes. Datena, eu não sou político, não tenho formação política, nunca me interessei por cargos políticos e nunca me interessarei. Mas eu acompanho, evidentemente, o que acontece. Eu acho que você pegou bem o ponto fundamental. Os americanos são donos de um império, né? É o país mais poderoso do mundo. E esses países não se dão ao luxo de ter amigos, eles têm interesses. Quando os interesses coincidem com os deles, eles são muito afetuosos. Quando não coincidem, eles partem para a guerra mesmo, né? Você vê o caso, o Brasil hoje é uma potência na agricultura, não é? Uma potência mundial na agricultura. E uma verdadeira guerra comercial dos americanos que não querem que o Brasil se torne o principal exportador de alimentos do mundo, não é? E nós temos potencial para isso, né? A Embrapa produziu uma revolução na agronomia brasileira, na agricultura brasileira, né? Eles conseguiram criar uma agricultura tropical, quer dizer, adaptada aos trópicos, e esse é o sucesso que nós temos. Agora, descontar dessa fase, é lógico que quando você tem um presidente, ele pode ser um pouco melhor para nós ou um pouco pior. Do meu ponto de vista, o Trump representa o que existe de pior na sociedade americana. Eu tenho muitas conexões com os Estados Unidos em função da profissão e do ambiente científico que eu frequento.
melhor qualidade, não é? Gente preparadíssima, é um país admirável sob muitos aspectos, não é? Na ciência, na cultura de um modo geral. Mas também tem uma população que encarna o que existe de pior mesmo, que é o interesse pessoal acima de tudo. E nessa eleição eu torço para o Biden ganhar. Eu acho que não vai fazer tanta diferença. Eu quero que os americanos entendam, né, os americanos que estão me ouvindo aqui no Brasil ou no mundo inteiro, que eu não estou metendo pau nos Estados Unidos, estou fazendo uma análise histórica. Império sempre foi império. Eu até admiro os Estados Unidos, acho que é um país que te recebe muito bem, não te trata nem bem nem mal. Eu, como estrangeiro, o país que eu mais me senti acolhido de uma maneira capitalista mesmo, né? Você vai lá, você paga o brinquedo, anda no brinquedo e acabou. Paga o chopp que você toma, o cara não te trata nem melhor nem pior. Agora, em alguns países da Europa, você é visivelmente discriminado. Basta você dizer que é brasileiro para ser discriminado. Então não tem nada contra o americano. Não tem nada a favor também, mas não tem nada contra. Pelo contrário, como diz o outro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É uma nação admirável, é claro, que não chega à maior potência do mundo sem ser um povo trabalhador, guerreiro quando precisa. Mas eu acho que a gente tem que cuidar mais do nosso e tocar a nossa vida. Sobre essa previsão do Dr. Drauzio, é verdade. Há a previsão que se tudo continuar do jeito que está, e a gente não pode mais saber como é que vai ser o mundo daqui para frente, o Brasil passaria os Estados Unidos em agronegócio em 2040. Tá? Então, é por isso que eles têm medo da gente. A França, por exemplo, vive combatendo a gente porque eles acabaram com tudo quanto é floresta deles e produziram alimento. E a gente é um forte concorrente da França em produção de alimentos. Então, isso é um jogo internacional que não vê o caso aqui agora. Doutor Drauzio, mas, por exemplo, escondido atrás dessa eleição americana, e junto com os dados europeus agora, de ontem para hoje morreram mais de 100 mil pessoas foram contaminadas nos Estados Unidos. Eu, quando abri essa manchete do Times hoje de manhã, antes de ler o editorial que meteu o pau no Trump, dizendo que, entre outras coisas, que o Trump administrou muito mal essa pandemia, já vinha administrando mal, mas a pandemia foi a gota d'água. São 100 mil mais de 100 mil casos num dia. E a Europa está de ponta cabeça. Paris já anunciou outras medidas restritivas, porque permitia que pequenos mercados trabalhassem de madrugada, mas virou ponto de aglomeração. Então Paris está fechando até esses pequenos mercados, batendo recordes de pessoas contaminadas e mortas a França. Então há uma clara segunda onda na Europa, isso Espanha, Itália, tá mais do que claro, Alemanha. E nos Estados Unidos nem se conta, não sei mais que onda que é lá, porque mais de 100 mil casos num só dia. Então, o senhor, na sua área, o que é que pode dizer dessa pandemia, se a salvação da lavoura é realmente a vacina e se, pelas informações que o senhor tem, a gente está realmente perto dessa vacina ou o que estão dizendo não é o mais correto? Olha, Datena, antes de responder essa última pergunta, queria fazer um comentário. Qual foi a posição que o presidente dos Estados Unidos adotou quando começou essa epidemia? Que nós tínhamos que eles tinham que defender a economia e que tinham que ir para a rua, tinham que ir sem máscara, não demonstrar que tinham medo do coronavírus. Ele pegou o coronavírus, foi para a Casa Branca. A primeira coisa, foi atendido num dos melhores hospitais americanos, lógico. Recebeu os tratamentos experimentais com mais chance de dar certo que existem no mundo hoje. E foi para a Casa Branca e disse o quê? Ficar no meio dos médicos lá e disse o quê para a população? Não tenham medo, peguem o vírus. Só que uma coisa é você ser o presidente dos Estados Unidos, ter médicos à sua disposição o tempo todo, e você ser um preto pobre que vive na periferia de Nova York ou de outra cidade americana que não vai ter recursos num país que não tem saúde pública, não é? Esse homem provocou um grande mal.
Ele é responsável por muitas das mortes que aconteceram e continuam acontecendo nos Estados Unidos. Quando a gente vê os grandes epidemiologistas americanos, eles estão muito pessimistas com a situação americana. Você vê gente que chega a dizer que eles vão chegar a 500 mil mortes, e alguns são até mais pessimistas do que isso. Quando você vê essas aglomerações agora, desses comícios, todo mundo sem máscara. Atena, o vírus não quer saber da posição política da pessoa. O vírus quer saber do quê? Ele quer saber de se transmitir de uma pessoa para outra. É só isso. Ele está ali lutando pela sobrevivência dele. Se você se aproxima dos outros sem máscara, você pega o vírus. Sabe, aumenta muito o risco de você adquirir o vírus. A verdade é essa, é muito simples. Agora, o que vai acontecer? Nós estamos aqui, vamos pegar o caso nosso brasileiro. Nós estamos numa situação que o número de infectados e o número de mortes vem diminuindo, felizmente. Ainda existe um número de mortes inaceitável, porque eu sou contra essa coisa de você dizer, não, estamos em guerra contra o vírus. Não estamos em guerra, não é guerra isso, não, é uma epidemia. Essas mortes todas não são consequências de uma batalha onde haverá mortes inevitavelmente. Elas são, ao contrário, evitáveis. A pessoa que morreu, se não tivesse contraído o vírus, estava aí, normal, tocando a vida para frente. Nós ficamos aqui no Brasil com essa imagem de que agora a vacina vai resolver todos os problemas. Não é verdade, não vai. A curto prazo não vai haver solução visível. Porque a vacina, primeiro, nós estamos nessa discussão, a vacina tem que ser obrigatória, não tem que ser obrigatória. Nós não temos a vacina. Essa é a realidade. Nós não provamos ainda que uma dessas vacinas, que são promissoras... Ninguém tem, né? Pois é, mas não provamos que elas são eficazes. Nós temos, por na literatura de pessoas que tiveram a infecção, ficaram doentes, fizeram o teste, deu positivo, então a certeza que foram infectadas, e depois de 3 meses tiveram outra vez a doença, outra vez documentada com teste positivo, etc. Não existe forma mais eficaz de você desenvolver imunidade do que ter a doença, não é? Você pega sarampo quando é criança, nunca mais vai ter sarampo na vida, né? Protege até mais do que a vacina, que já é bastante protetora. Então, se a própria doença não é capaz de garantir a vacina talvez precise ser utilizada mais de uma vez, repetida periodicamente. É um longo processo até acabar de desenvolver, mostrar eficácia, depois produzir milhões e milhões de doses para vacinar a população. Vacinar nós sabemos no Brasil, nós temos o maior programa de imunização do mundo no Brasil, gratuita, não é? Pelo SUS. Mas, de qualquer forma, isso vai tempo, isso vai nos obrigar a conviver com esse vírus, provavelmente por muitos meses, talvez até por anos. Então, não é uma coisa simples. O que nós temos que fazer agora, o que é? Tentar reduzir a velocidade de disseminação do vírus. Ninguém consegue manter o isolamento por muito tempo, muito menos num país com essas desigualdades sociais do nosso. Então, o que nós temos que fazer agora? Não adianta chegar para a população e dizer, fica todo mundo em casa. Não vai acontecer mais. Nós já perdemos esse controle. O que nós temos que fazer? Dizer, olha, evita aglomeração e usa máscara. Usar máscara é uma providência tão simples. Vale para todas as camadas sociais. Se você lava as mãos, usa máscara e evita aglomeração, você não pega o vírus. Não pegando o vírus, você não transmite. Então, você está colaborando para controlar a epidemia. Agora, sai por aí, vai para o bar, junta todo mundo, bebe, se abraça, beija a menina que passa. E aí depois você leva o vírus para sua casa, vai infectar seus familiares, você espalha o vírus na sociedade, quando você vai ao supermercado, quando você vai... Quer dizer, não tem sentido, é um comportamento absurdo. O teste com toda e qualquer vacina, ele tem lá os seus protocolos e tal, atinge grupos de controle
e daí por diante. Né? Então, uma vacina para ser aplicada, ela tem primeiro que ser considerada muito segura, né? Para não provocar um mal maior. É a história do remédio ser pior do que a doença. Né? E depois ela tem que ser eficaz. Eu tenho a impressão que pela pressa do mundo, a gente não vai ter nem uma coisa nem outra. Talvez um pouco mais de segurança, mas a eficácia, os cientistas não sabem qual é a eficácia dessa vacina, tem um grupo de controle, mas só vão saber quando e como, quando aplicarem maciçamente. Pela urgência da aplicação da vacina, os caras vão aplicar a vacina. Nem que eles acham que tenha 50%, eles vão aplicar a vacina A ou B, mas vão aplicar a vacina e vão aplicar em massa. Aí daí uns 6, 7 meses com a aplicação em massa, aí eu digo milhões de pessoas, não se fala mais de um grupo de controle, mas sim a aplicação em massa, você vai saber se essa vacina ou se aquela vacina deu certo, ou a que deu mais certo, ou se todas deram certo. Mas agora ninguém tem certeza de nada. Esse é o grande detalhe. A gente só vai saber realmente se a vacina deu certo depois da aplicação em massa. Eu tenho a impressão que o Reino Unido já está anunciando a aplicação em massa, a Rússia já está pretendendo aplicar em massa. Os Estados Unidos, então, o Trump teria vacinado todo mundo antes da eleição para ganhar a eleição. Não importasse que o cara morresse depois da eleição, que votasse nele já estava bom. Então, eu acho que é esse mais ou menos o princípio. A gente só vai saber da eficácia da vacina, ou dessa, ou daquela outra, ou de todas, depois da aplicação em massa, não, doutor? Olha, Datena, é mais ou menos isso que você falou mesmo. Primeiro, nós temos que... A segurança, eu não vejo problema, sinceramente, porque os mecanismos de controle hoje são tão rígidos que dificilmente uma vacina que provoque efeitos colaterais mais graves será liberada. Vocês viram que nós tivemos um problema desse com a vacina de Oxford, de repente uma pessoa teve uma doença, parou o estudo imediatamente, eles detectam muito rápido, os mecanismos de controle são muito, muito rígidos. Então, em relação à segurança, fico tranquilo. Em relação à eficácia, quantos serão protegidos pela vacina? Você falou bem, a gente não sabe quantos serão protegidos. O que eles estão fazendo agora? Pegam 2 grupos, é o chamado fase 3, né? Um grupo toma a vacina, outro grupo toma uma injeção de um placebo, de uma substância inerte. E eles vão ver quantos vão desenvolver a doença agora desses 2 grupos. Ninguém sabe quem está tomando a vacina verdadeira e quem está tomando o placebo, né? Então, vamos ver. Aí, se quem tomou a vacina foi protegido, aí é que nós vamos saber em que grau aconteceu essa proteção. Foi 70% de eficácia? Foi 40%? Foi 30%? Foi 90%? E depois nós vamos vacinar a população. Mesmo que tenha um impacto pequeno, é melhor do que nada. Se ela é segura, mesmo que reduza a chance em 30%, 40%, vai ser útil, lógico, 30% a 40% menos de pessoas infectadas. O ideal para nós éramos ter uma vacina de quem foi vacinado. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Nós vamos ter que nos conformar com vacinas menos eficazes. E vamos precisar. Agora acho que encrencou, meu. Tava dando deve ser aquele rádio dos ETs que estava chegando aqui, né? Que agora estão falando em ondas de rádio de ETs, que estão a 30 mil anos-luz, mas dentro da nossa galáxia aqui. Deve ser isso que derrubou a linha, a gente vai refazer com o Dr. Drauzio Varella. Mas, o Agostinho, a conversa com o Drauzio, que é uma pessoa sábia pra caramba, né? Que é uma pessoa fantástica, a gente chega à conclusão do que o filósofo já dizia. O que sei é que nada sei, né? Não é não? É verdade. É verdade isso. E quando uma pessoa da história, da capacidade do Dr. Drauzio deixa isso claro, né? Você fica até faz bem isso, né? Porque a gente está cansado de ver gente que sabe tudo, que bate no peito, tem solução para tudo, não é isso? Só que não tem solução, né? Só que não tem solução. Quando você vê um cara que é gênio no que faz, falar que não sabemos ainda, é bom demais, né? Exatamente. Melhor que... Não. O cara que se passa por cientista e nunca nem passou da porta de uma faculdade
de análises, de medicina e tal, e o cara fica dando uma de cientista. Não foi o vice-presidente da Fiocruz que falou com a gente aqui essa semana também, falando isso? Olha, fala a verdade, é que a gente está aprendendo ainda, estamos aprendendo tudo. Claro, o mundo está aprendendo com esse bicho, esse é o detalhe. Mas é muito interessante quando você ouve pessoas geniais, que nem o Drauzio, que nem outros cientistas, né? Pelo nome daquele professor da Fiocruz que eu adoro, que é humilde pra caramba, Raimundo, Rivaldo, fantástico. E ele fala isso mesmo. Então, doutor, o senhor ia terminando, né? A gente só vai ter alguma certeza mais pra frente, mesmo porque a gente está aprendendo a conviver com um bicho que é de uma classe conhecida, mas é um bicho diferente. Tem uma outra forma de ação. Tá tudo certo aí, ô Garrafa? Porque eu não vi a imagem do Drauzio ainda. Tudo aqui, beleza. Cadê a imagem? Então, mas se a imagem do Drauzio tá aí, tem que botar. Vai ter a imagem do Drauzio. Tá mais difícil botar o Drauzio para falar do que combater o coronavírus. Mas vamos lá, vamos tentar. Deve ser aquele sinal de rádio captado. Só faltava essa, agora captaram o sinal de rádio de ET. Não faltava mais nada para acontecer no mundo. O que aconteceu já no mundo esse ano. Mas a gente ainda tem muitas incertezas, né, doutor? Esse é o grande detalhe. Muitas As incertezas são maiores que as certezas. E não pode ficar esperando resolver todos os problemas para agir, não é? No momento, o que é que tem que fazer? Nós temos que convencer a população a usar máscara. A máscara é uma proteção, a lavar as mãos e evitar aglomeração. São 3 cuidados que funcionam, está demonstrado cientificamente que funcionam. Você sair sem máscara, você está cometendo uma violência contra você, tudo bem, o problema é seu, mas contra a sociedade. Você vai levar o vírus para sua casa, você vai espalhar o vírus para as pessoas da sua família e da sua comunidade. O Dória, outro dia, numa entrevista, perguntou para mim, você não é médico, ele falou. Eu falei, você também não é. Você também não é. Entendeu? Eu não sou, mas você também não é. Mas eu estou falando aqui há 300 anos. Falei assim, olha, eu acho que você devia parar de ouvir esses caras e fazer uma coisa. Lava as mãos toda hora, usa álcool em gel, mantém o distanciamento social e usa máscara. Não tira a máscara. Sem ser médico e sem ser cientista, eu não fico usando nem médico nem cientista e nem me passando por médico nem cientista. Mas eu estou falando isso, quem assiste o meu programa, porque muita gente não assiste e diz que não gosta. Eu venho falando isso há mais de 6 meses. Falei, estão dizendo muita coisa, eu não sei o que está certo e o que está errado. Então, todo dia eu falo isso. Usa máscara, não tira a máscara, mantém o distanciamento social e lava as mãos e se tiver álcool em gel, passa álcool em gel. Então, no meu papel, eu estou cumprindo muito melhor o meu papel do que me passando por cientista ou usando o cientista para fazer a cabeça do povo. Negócio de vacina e tal, tem que esperar isso aí. Você está usando o seu papel, está fazendo um papel muito melhor do que muitos médicos que negam essas conclusões básicas tiradas pela ciência logo no começo da epidemia. Está certíssimo, não precisa ser médico para dizer isso, não. Ô Drauzio, a questão da vacina tem que combinar com o vírus também, né? Tem esse pequeno detalhe, você tem que combinar com o vírus. Porque o vírus ele não quer matar ninguém, ele quer se replicar. O objetivo do vírus, como qualquer ser vivo, é se manter vivo, não é matar ninguém. Ele mata porque ele precisa de um hospedeiro. Quanto menos ele matar, mais ele se replica. Existe a possibilidade de, como já aconteceu em outras epidemias viróticas, isso acontecer, a febre espanhola, por exemplo, a gripe espanhola, que eu tenho um livro aqui, está aqui na minha mão, ó. Eu sempre dou uma olhadinha nele, ó. Gripe, tá? Esse livro aqui, diz que do jeito que veio, ela foi. Existe a possibilidade de repente, olha lá os ETs de novo, Agostinho, mas a pergunta era simples, se existia a possibilidade do vírus sumir, que nem sumiu o sinal do Dr. Drauzio agora, não é, Agostinho? Ô, Garrafa, tá voltando já. Garrafa, um conselho ao Garrafa, que só tá o primo dele aí, põe por telefone pra gente encerrar a entrevista com o Drauzio, é muito mais fácil. Coloca por telefone, o Grambel inventou o telefone muito antes que a internet, não foi, Agostinho? Foi. Quando é que o Grambel inventou o telefone?
Ele estava sem fazer nada. Foi um dia assim, meio nublado. Não, quando? Não sei, não lembro. 1800 e bolinha, não foi? Foi por aí. Tá de volta, mas vai cair de novo. Quando é assim, usa o telefone. O Grambel inventou o telefone antes da internet, ô mané. E funciona muito seguinte, melhor, né? E outra coisa, eu não gosto desse negócio de... Não é que eu não gosto, esse negócio de rádio com imagem me incomoda. Eu prefiro fazer rádio do que televisão. Aí eu tenho que botar roupa, pentear cabelo. Pô, eu fazia rádio de manhã aqui, da maior boa. Aí começaram a botar imagem. Só falta eu passar maquiagem, que ainda não... Senão vai irritar minha cara, porque eu passo maquiagem há mais de 20 anos. Eu mesmo faço a minha maquiagem lá. Fica meia boca, porque não vai adiantar nada a maquiagem para mim, não vai melhorar em nada. Apesar das excelentes profissionais, dos excelentes profissionais que nós temos lá. Embora não tenha cabelo para pentear, eu também gosto muito mais do rádio. Não é verdade? É muito mais fácil, pô. A conversa não para toda hora, não cai sinal, é muito mais confiável. Eu gosto mesmo do rádio, eu nasci no rádio, eu fui criado dentro do rádio. Mas, doutor, eu disse, olha, do mesmo jeito que esse vírus não quer matar ninguém, ele quer se replicar. Quanto menos matar, melhor para ele. Se ele aprender a matar menos, e aí que reside talvez a grande chance do mundo, não é? Dele ir se replicando, perdendo a força e matar menos. Que ele mata não é pela letalidade que outros vírus da mesma categoria, SARS, MERS, eram vírus mais letais do que esse aí. Só que esse se espalha mais, ele aprendeu a se espalhar mais. Se espalhando mais, ele mata mais gente, se ele pega mais gente. Existe a possibilidade desse vírus, uma hora para outra, desaparecer, independente da utilização de vacina, ou de uma coisa que eu acredito até mais que na vacina, que é esse coquetel de remédios que estão aprendendo a usar, porque até hoje a AIDS que vem de um vírus não tem vacina, mas tem um coquetel de remédios que dá uma sobrevida impressionante à pessoa, que às vezes a pessoa não morre nem de AIDS. Eu acredito mais no coquetel do que na vacina, entendeu? Mas existe a possibilidade desse vírus desaparecer ou não? 2 comentários. Primeiro, o vírus, a grande estratégia da sobrevivência desse vírus, da Atena, qual é? É que mais ou menos 40% das pessoas que pegam o vírus não sentem nada. Porque vírus muito mortal, como o ebola, por exemplo, a epidemia acaba logo, porque as pessoas morrem, gente morta não sai por aí espalhando o vírus, né? Esse não, esse 40% não sentem nada. E outros 40% vão ficar meio doentes, mas ainda assim podem disseminar o vírus. Muito bem. Pode sofrer uma mutação e ficar menos agressivo? Pode, mas ele não precisa disso para sobreviver. Porque já 40% espalham o vírus sem ter nenhum sintoma. Segundo, você está falando de um coquetel de remédios. É lógico que cloroquina, ivermectina, tudo bobagem, vocês nunca demonstraram atividade, você não tem um trabalho decente feito com essas drogas, não vai ser por aí. Mas como o vírus você pega e leva um tempo para apresentar sintomas mais graves, porque você entrou em contato, você tem o vírus, eu entro em contato com você. Qual é a média de tempo que vai levar para eu apresentar sintomas? Média 5 dias. Teoricamente até 14, mas a maioria fica ao redor do 5º dia, eu começo a ter sintoma, perco o olfato, febre, indisposição. Muito bem. Mas eu vou piorar quando? Em geral, a piora vem depois da primeira semana. Vem aí pelo 5º, 6º, 7º dia. Então, na hora que comecei a apresentar os primeiros sintomas, se eu tiver um remédio que eu tome e que mate o vírus, eu não vou ficar doente, ou não vou ter uma doença grave. Esse é um caminho. O problema é que, nesse momento, nós não temos essa medicação, mas estão testando grande número de medicamentos, velhos e novos, nesta fase para tentar conseguir. É uma das soluções. E eu acho que é viável e será viável. Mas é muito difícil. É difícil. Não era difícil achar remédio para AIDS? E nós conseguimos, temos remédios que controlam a doença. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ter a vacina. Provavelmente, nós vamos precisar de mais de uma estratégia para lidar com esse vírus. Talvez tenha que surgir um medicamento que a gente tome logo, que mate o vírus, não é
coisa que eu acredito que vai funcionar. Então, e depois tomar vacina para impedir que a doença recidive ou que eu continue portador do vírus e transmita para os... A ciência é tão ciência, não é? Não adianta a gente ficar esperando um milagre que acontece. Imunidade de rebanho. Eu te pergunto, Datena, qual foi a doença que nós eliminamos com imunidade de rebanho? Varíola? Eu não lembro. Ficou matando gente por séculos e séculos. Sarampo, olha o sarampo. Nós eliminamos do Brasil por imunidade de rebanho? Não foi por imunidade de rebanho, foi pela vacina. Sem vacina, você não tem imunidade de rebanho. E nós paramos de vacinar. Paramos não, mas diminuímos as vacinações das crianças. O que aconteceu com o sarampo? Voltou, está aí de volta. Não tem imunidade de rebanho? Não. Isso é importante. Como é que nós vamos eliminar? Isso é importante. Como é que nós vamos eliminar? Vamos eliminar agora com a vacina. Mas isso que o senhor tocou é importante. Já vinha acontecendo. O sarampo é uma doença que muitos países do mundo nem ouviram falar. Você fala em sarampo, o que é isso? É a mesma coisa que varíola, né? Hoje aqui, você nem tem preocupação com varíola. Alguns países do mundo nem lembram disso. No Brasil já estava voltando antes da pandemia. Já começou a preocupação antes da pandemia. Agora, o senhor tocou no assunto, eu estou vendo um pernilongo aqui, eu estou de olho nele. Porque eu já tive infarto faz uma semana. Se eu pegar o coronavírus, eu estou ferrado. Se eu pegar dengue, eu estou ferrado também. Então, eu fico pensando, o Brasil não é o problema específico, não é que é uma pandemia dentro de um país. É uma pandemia dentro de um país que tem várias doenças que o mundo já não conhece mais. Por exemplo, dengue, não é? Febre amarela, que nós já ouvimos falar, o sarampo, que está voltando, entendeu? Isso não é uma preocupação, você focar tudo na pandemia e, de repente, permitir que essas outras doenças que já fazem parte do nosso dia a dia, o sarampo bastou uma marcada e ele voltou. Em relação a essas outras doenças, que dependem também de vacinação, agora com a preocupação da vacina só do coronavírus, não há tendência dessas doenças voltarem. E uma outra mais importante, então não sei se mais importante, mas tão importante como o que morre de gente do coração. Eu tive um infarto do miocárdio por absoluta falta de preparo porque o meu médico cardiologista, o Calil, me ligava todo dia para eu ir no hospital, eu falava, eu não vou aí, tem coronavírus pra caramba aí. Eu só tive infarto por causa disso. Eu coloquei 5 stents, eles estavam sendo obstruídos ao longo do tempo. Se eu fosse, no dia que o Calil me chamou para ir lá, que era os 6 meses depois que eu coloquei o stent, eu não teria tido infarto. Eu tive um infarto agudo do miocárdio, por minha sorte, dentro do Sírio-Libanês. A mesma coisa do Trump lá, que foi atendido no melhor hospital americano. Eu fui atendido dentro do Sírio-Libanês, foi ali que deu o Bravo, uma equipe fantástica do Calil que o povo brasileiro vai demorar muito para ter acesso a esse tipo de medicina. Mas se eu não tivesse ali, eu morria. Morria por culpa de quem? Minha. Porque eu não fui no médico quando o médico me chamou para que eu fizesse os exames regulares. Então isso é importante você não perder de vista. Você que tem doença crônica, como diabetes, ou que tem doença degenerativa, ou que tem doença que necessite de exames regulares, não deixe de fazer, porque eu estou aqui por milagre. Absoluto milagre por um atendimento que a maioria do brasileiro não tem. Se eu caísse no hospital hoje, mesmo que melhor, atendido pelo SUS aí, talvez eu não sobrevivesse, entendeu? Então, tome cuidado com esse detalhe também, você que tem... você tem problema de coração, vai ver seu coração, velho. Mas o coronavírus, pelo que eu entendi, tá tudo muito bem separado já. Até nos hospitais, que são considerados hospitais de periferia, tem segurança de você fazer esses exames. Agora, eu dizer isso é uma coisa, o Drauzio dizer é outra completamente diferente. Porque aí você vai acreditar mesmo. Pois é, Datena, você acabou de ilustrar o pensamento mais moderno da epidemiologia. A epidemiologia atual classifica essa epidemia, essa pandemia, como parte de uma sindemia.
O que é a sindemia? É você uma doença dominante que concentra todas as atenções. E as pessoas e o sistema de saúde esquecem das outras doenças. Esquecem que as pessoas podem continuar tendo infarto, esquecem da dengue, do diabetes mal controlado, esquecem da hipertensão arterial, a pressão alta, que é mal controlada também. Quer dizer, esse conjunto de doenças isso faz parte de um conjunto, não é porque nós temos uma epidemia de um vírus que essas outras doenças perderam a importância ou deixaram de acontecer. Não deixaram, elas continuam acontecendo. Por isso que os epidemiologistas atuais estão chamando isso de uma sindemia, porque é um aparecimento sincrônico, é um aparecimento concomitante de outras doenças que necessitam atenção das pessoas e do sistema de saúde e que nós não podemos deixar de levar em consideração. Quantos transtornos psiquiátricos estão acontecendo nessa quarentena? Pessoas com crise de ansiedade, com depressão, isoladas, que não conseguem ver os filhos, os netos. Quanta gente com transtornos psiquiátricos estão passando batido. Isso vai ser um grande problema, inclusive para depois que acabar a epidemia. Olha, doutor Drauzio, eu não sei, por mim eu estou plenamente satisfeito. Primeiro que é uma honra conversar com o senhor. O senhor consegue fazer da medicina uma coisa tão clara, tão bacana, tão acessível. É por isso a razão do seu sucesso, mas não só como cientista, como médico, mas como ser humano. O senhor é uma pessoa que é uma referência para muita gente, inclusive para mim. Eu sou muito grato ao senhor, já disse por quê, mas eu sou grato também por o senhor explicar de uma forma tão simples, né? Razões tão complexas que as pessoas não conseguem. Quanto mais coloquial o cara mais fácil as pessoas entenderem. Alguns por interesse político não se fazem entender, alguns por realmente não terem a capacidade de síntese que o senhor tem, não se fazem entender, mas é muito bom conversar com alguém como o senhor, que independente de interesse político já disse que nunca teve e nunca terá interesse em se candidatar a alguma coisa ou participar da vida política, apesar de todos sermos animais políticos, o senhor diz que não tem essa pretensão, isso já lhe coloca num patamar acima de muita gente, inclusive minha, que já pensei nessa bobagem várias vezes. Mas é um prazer muito grande conversar com o senhor sempre. O senhor continua correndo todo dia, doutor? Olha, eu agora voltei a correr na rua bem cedo de manhã, de máscara, mas eu, durante toda a quarentena, subi a escadaria do meu prédio. Que é um exercício muito bom. O senhor mora no primeiro andar ou não? O senhor mora no primeiro andar ou não? Não, moro no 14º andar e o prédio tem 16. Eu subo eu subo e desço e subo de novo. Eu já... Datena, se eu muito morasse obrigado, no 14º andar, se não fosse o elevador do 14º andar, não ia chegar nunca. Doutor, um abraço grande. Que prazer falar com o senhor, que alegria. Tá bom? É um prazer para mim também, Datena. Eu estou à sua disposição. Quando você estiver interessado em ouvir a nossa participação, eu estou à disposição mesmo. É um prazer, viu? Um grande abraço para você. E, Datena, agora faz o seguinte. Você começa a comer menos e a andar mais. Porque... O pior é que eu como menos, viu? Eu nunca fui de comer muito. Quem teve um infarto precisa andar, não pode ficar parado de jeito nenhum. Sabe, o corpo humano é uma máquina que foi feita para o movimento. Você deixa parado, ele estraga, cria problemas. Você andando, você aprimora o corpo, você vai ter uma circulação melhor, o coração vai fazer aqueles vasos, aquela circulação colateral. Não passa o dia sentado, sabe? E faz força para perder peso. Não é fácil perder peso. Eu já comecei a olhar para a esteira aqui. Depois desse infartozinho, eu já perdi 6,5 kg, mas já estou olhando para ela, já é alguma coisa. Doutor, um abraço então, agora grande, tenha um bom dia. Datena, tira a camisa que está pendurada lá, a toalha que está em cima da esteira. Acertou por pouco. E começa a usar. Olha, o senhor não acertou por pouco. Está lá o tênis. A camisa eu tirei para não virar aquele símbolo, mas tá lá o tênis lá.
Eu passo todo dia, olho pro tênis, só falta meu pé dentro desse tênis aí. Doutor, um forte abraço, bom dia, saúde e prosperidade ao senhor. Um abraço a você e a todos, até.